momento em que Moisés tira o povo do Egito após as 10 pragas, depois a travessia do Mar Vermelho e também a caminhada do povo até o Monte Sinai. Então nós temos uma primeira parte, que é a saída do povo do Egito até chegar no Sinai. No Sinai, eles recebem os 10 mandamentos, recebem a lei. E a partir dos 10 mandamentos, nós ouvimos durante várias semanas as leis relacionadas aos 10 mandamentos. Depois dos 10 mandamentos, aí nós temos Moisés recebendo a planta do tabernáculo. Então ele recebe a planta do tabernáculo, dos utensílios, utensílio por utensílio. Então, a arca do concerto, a mesa da propiciação, o incenso, a mesa do incenso, a mesa da proposição dos pães, a bacia de bronze, né? Também a do lavatório, a pia do lavatório, e também todo o tabernáculo, as cortinas e tudo que diz respeito ao culto. Então, nós temos a planta do tabernáculo. E depois nós temos Moisés e o povo construindo esses utensílios até chegar no final do capítulo, nesse Êxodo capítulo 40, em que nós vamos ler agora, em que nós temos finalmente o tabernáculo sendo construído. A história de Moisés, do povo de Israel, na sua travessia no deserto, não termina em Êxodo, muito pelo contrário, ela vai continuar através dos livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Em Deuteronômio é que nós temos a morte de Moisés. E aí no livro de Josué é que finalmente o povo entra na Terra Santa em Jerusalém. Mas Êxodo capítulo 40, versículos 16 a 34, diz assim: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou suas tábuas, meteu nele as suas vergas, levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, meteu os varais na arca, pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou também um reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão, os seus filhos lavavam as mãos e os pés. E quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante,
e em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, louvando, glorificando, bendizendo o teu nome. Queremos te agradecer, Pai, porque estamos aqui também orando a Ti, pedindo pelos nossos, por nós mesmos. E também, Senhor, queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que sempre é viva e eficaz e sempre cumpre o objetivo pela qual foi enviada. E agora, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude para que nós possamos entender e aplicar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar então sobre o tabernáculo e a glória de Deus. Finalmente nós estamos encerrando o livro do Êxodo. O término do livro, ele se dá com a construção do tabernáculo e a presença da glória de Deus. Então a gente poderia dizer que o objetivo desse livro era justamente que o povo entendesse a Deus, pactuasse com Deus, pacto da aliança, e pudesse desfrutar da glória de Deus na sua vida, através do culto que era feito no tabernáculo. E o que a gente pode aprender desse texto nos dias de hoje, em relação agora ao tabernáculo e à igreja do Senhor Jesus? Primeira coisa que nós podemos destacar é que o tabernáculo é um trabalho completo. E quando nós falamos a respeito de um trabalho completo, Moisés e também os construtores seguiram à risca todas as orientações que Deus havia concedido para Moisés. Então o tabernáculo assim foi edificado. E a gente percebe pela leitura que nós fizemos aqui, é uma leitura cheia de detalhes. Aliás, algumas palavras são de um português um pouquinho mais arcaico, a gente tem alguma dificuldade, mas, por exemplo, reposteiro é apenas, né, a entrada. Então, são postes que você coloca e uma cortina para que você possa ter acesso, é a entrada, né? Então, alguns termos aqui que a gente lê assim, a gente fica meio assustado, mas, na verdade, é uma coisa muito simples, né? O que está se dizendo é que o tabernáculo é uma construção que você é cercada com um muro de postes, né, com tecido de linho branco, então é um muro. No tabernáculo em si, então você tem algumas cortinas também, muros que são feitos, né, com tábuas e também com revestimento de cortinas, de tecidos. E dentro do tabernáculo você tem uma estrutura muito simples. Você tem o Santo dos Santos, onde fica a Arca do Concerto, onde está os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, um maná. Fora do Santo dos Santos, que tem uma cortina também espessa, um véu, você tem aí no átrio, né, uma mesa da proposição, o candelabro, a mesa de incensos. Fora do tabernáculo, você tem uma pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam suas mãos, e você tem uma enorme bacia, digamos assim, como se fosse uma grelha, onde eram mortos os animais e onde eram feitos os sacrifícios. Então, uma estrutura muito simples, mas com muito significado e com muitos detalhes, porque até a roupa dos sacerdotes, Deus deu para Moisés, para que ele fizesse com os tecidos e também com os linhos retorcidos, as cores, todas elas tendo um significado em relação à redenção, à santidade e vários outros aspectos da vida com Deus, a vida cristã. Então foi um trabalho maravilhoso, um trabalho completo, um trabalho que demorou vários versículos, vários textos aqui para que a gente pudesse chegar a esse final, mostrando que era um trabalho minucioso. O fato do todo o memorial descritivo
da obra ter sido seguido à risca, revela o quão importante é realizar a obra do Senhor com excelência. É importante a gente dizer isso. Nós somos imperfeitos, somos mesmos, temos dificuldade muitas vezes de ouvir a voz de Deus, somos desobedientes em vários aspectos, mas no que tange a obra do Senhor, a obra vai ser feita segundo a vontade dEle, não a nossa. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de fazer a obra do Senhor segundo Ele nos orienta. Aliás, Ele tem uma orientação, a Bíblia. Então, a obra do Senhor não é para ser um local de... A igreja não é um local de entretenimento. Entretenimento faz com que a igreja encha de pessoas que querem ser entretidas, pessoas que querem participar de um show, né? Você vai no Rock in Rio, as pessoas pagam R$700 por um ingresso para assistir um show. Claro que tem muitos cantores talentosos, muitos músicos excelentes, outros duvidosos, horrorosos, mas as pessoas querem se entreter, e pagam por isso. Mas igreja não vai na lógica do show. Igreja também não é um local apenas de sociabilidade. As pessoas querem se sociabilizarem, né, com outras, conhecer novas pessoas. Igreja também não é para isso. Igreja também não é para que as pessoas elas tenham uma mensagem de autoajuda, né? Todos nós queremos orientação, queremos uma teologia mais ligada ao coaching. Tudo isso é muito interessante, importante até na vida financeira e na vida profissional de cada um. Mas a igreja não é para que a gente possa apenas, né, orientar pessoas para que elas se sintam bem, se sintam motivadas para fazer coisas e prosperar. Igreja não é para isso. Igreja é para que a gente possa entender que nós somos pecadores, que precisamos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nós precisamos entregar a nossa vida, que precisa haver arrependimento da nossa vida, dos nossos pecados, que ao nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele de fato se torna Senhor das nossas vidas. O Espírito Santo habita no nosso coração, nos justifica de todo o pecado, nos regenera, nos torna santos, e vai trabalhando de tal forma que a nossa vida vai sendo moldada em santidade segundo os valores de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, até o dia em que Cristo voltar, ou até o dia em que nós formos para Ele. Então, a igreja é para isso, igreja é para isso, né? É claro que a palavra de Deus toca em muitos assuntos. Você vai pegar aqui na palavra de Deus, você tem alguns temas que são científicos até, alguns temas que têm relação com as ciências sociais, com a história, com a geografia, né, com uma série de ciências ou disciplinas. Mas, no entanto, a Bíblia foi escrita com um santo propósito: tornar o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, a igreja não é um local para a gente fazer o que quer. Então, o tabernáculo, quando ele foi construído, foi justamente para cumprir uma função de levar o povo a Deus, de ser um meio para que as pessoas conheçam a Deus através do sacrifício que era feito nesse local. Igreja é um local também para que as pessoas possam ver e reconhecer que Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e hoje nós estamos livres por intermédio da sua obra na cruz. Então, é um trabalho completo que nós vemos aqui no tabernáculo. E é importante dizer que o desprezo e o improviso de muitos servos de Deus conduzem-nos ao fracasso ministerial. Conduz a eles ao fracasso ministerial e a nós também. Porque, afinal de contas, né, nós vemos muitas obras mal feitas, mal instituídas, de pessoas despreparadas. Não estou dizendo que precisa ter um preparo acadêmico, formal. Não, precisa ser um bom conhecedor da palavra de Deus, e isso nós não vemos em muitos lugares.
Eu tive pastores que eram pastores que tinham dificuldade de leitura. Pastor Eurípides, que era do Brasil para Cristo, foi um grande amigo meu, e ele me conduziu durante um período que nós estivemos no Brasil para Cristo. Meu pai frequentou lá um período, eu era criança para adolescência, jovem, adolescente, na verdade, criança para adolescência, e eu fui muito abençoado, porque aquele homem, apesar de ser uma pessoa iletrada, digamos assim, ele conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus e sabia qual era o propósito da igreja. Então é importante nós entendermos isso, né? Igreja é uma coisa muito séria, que muitos querem transformá-la em show, em empresa, entretenimento, etc. Um outro aspecto que nós vemos nesse texto: a glória do Senhor, ao fim da construção do tabernáculo, cobriu o tabernáculo. O sim de Deus a todo o esforço de Moisés e o povo na construção do tabernáculo foi respondido com a presença de Deus. Deus aceitou aquela obra. Deus aceitou os sacrifícios que estavam sendo feitos naquele lugar. E Deus os coroou com a sua presença. A presença de Deus estava naquele local. De tal forma que Moisés muitas vezes não conseguia entrar no tabernáculo. Tal era a presença de Deus. A presença de Deus, ela nos traz paz ao coração. Aliás, tem um texto que eu gosto muito, que diz, é um texto de Filipenses: tudo que for amável, de boa fama, tudo que for útil, seja isso que ocupe o vosso entendimento, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. A paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Nós precisamos ter a presença de Deus em nossa vida, nos dando paz para as nossas decisões, para os nossos relacionamentos. A paz é muito interessante, porque além do conhecimento bíblico, que nos dá fundamento, nos dá entendimento, nós precisamos ter a presença de Deus naquilo que a gente vai fazer na vida. Então a presença de Deus, ela é importante, ela é fundamental nas nossas decisões. E a gente pode perceber pela vida de Moisés, pela vida de outros homens, que faziam questão de que a presença de Deus estivesse com eles, para eles poderem realizar a obra do Senhor. Os profetas, eles eram cheios do Espírito Santo para profetizar. Então a presença de Deus é o que guia a nossa vida. E essa presença então traz paz, traz tranquilidade, que é isso que a gente precisa para a vida, não é? A gente não precisa na vida de saber que nós estamos caminhando bem, estamos tomando decisões corretas, estamos constituindo boa família, estamos dando bom testemunho às pessoas que estão de fora, estamos evangelizando as pessoas, né? Eu sei que existe a outra tendência daqueles que não buscam a Deus, de exaltar o caos, o improviso, de destacar a falta de conhecimento do valor da vida, do que é a vida, do que é felicidade. Tem compositores que escreveram belíssimas canções, justamente falando sobre a dúvida, o que é a felicidade, o que é a vida. Também vários filósofos escreveram tratados impressionantes acerca também do sentido da vida. Então, existem aqueles que apostam no caos, que apostam justamente na vida como sendo um fator surpresa, de você não ter condições de chegar e ter uma vida adequada. Não, que o que tem na vida realmente sempre é a situação caótica em que nós estamos aqui. Aliás, se o mundo ele se formou através de uma explosão caótica, em que a vida começou a se formar através dos seres unicelulares, e depois de uma forma também com variáveis incontroláveis, aí surgiu
os primeiros seres vivos, e depois eles foram evoluindo, outros não, outros foram morrendo pelo meio do caminho, e tudo, até chegar na evolução do homem, como nós vemos aqui, né? Então você se aposta no caos, na falta de direção da vida, de que a vida é uma vida incontrolável. E até é interessante isso, porque você, como servo de Deus, que acredita que existe sentido na vida, que você tem um árbitro, que é a paz de Deus no seu coração, para as suas decisões. Então você procura ser uma pessoa centrada, né, com valores, utilizando a Bíblia para, justamente, como instrumento para resolver as questões e as pendências. Quando você se relaciona com uma pessoa caótica, né, você evidentemente vai ter dificuldades. Uma pessoa que não crê em Deus, que se desespera e acredita que é isso mesmo, a vida é o desespero, a vida é emoção, apenas uma montanha-russa de sentimentos sem sentido, né? Existe um descompasso. Então o que normalmente acontece é que aqueles que apostam no caos, muitas vezes não aceitam uma vida centrada e com valores e limites, ou essas pessoas cansadas do caos buscam pessoas que podem dar direção à sua vida. Aí é a evangelização. Na evangelização, nós estamos sinalizando para pessoas o caminho da salvação. Na evangelização, nós estamos sendo sal da terra. Nós estamos mudando, né, conceitos de pessoas que até então viviam a sua vida de uma forma caótica. Então o que nós podemos perceber é que essa presença de Deus, essa glória de Deus, ela nos guia. E nos guia em todos os momentos, sejam difíceis ou não, sejam de dia ou de noite. O texto aqui é muito interessante porque diz que quando essa nuvem ela se levantava, o povo se levantava e caminhava. Se a nuvem não se levantava, o povo ficava. Essa nuvem, de manhã, ela era vista, percebida, e à noite era como se fosse um fogo. Então, de dia e de noite, de dia era uma proteção contra o sol causticante, de noite, no frio do deserto, trazia o calor, né, e a iluminação para que as pessoas pudessem ficar ali, né, sendo dirigidas por Deus. Então, Deus é Deus para todos os momentos, Deus é Deus para todas as horas, Deus é Deus para a celebração, Deus é Deus para o luto, Deus é Deus para todas as áreas da nossa vida. Essa é a realidade. Nós precisamos da presença de Deus em todos os momentos, né, para tomar decisões, para simplesmente, para a gente se relacionar com outras pessoas também, da forma como nós vamos nos relacionar com essas pessoas também. A presença de Deus nos acompanha, nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. A nuvem do Senhor hoje é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Então, e a paz é o árbitro. Então hoje nós podemos andar seguros de dia, de noite, porque sabemos que Deus sempre está conosco. Mas um aspecto interessante, específico aqui nessa glória de Deus. Porque na história do povo de Israel, essa glória, ela não foi permanente. Essa glória se esgotou. Então é uma glória que vai embora. Interessante esse fator, porque houve momento na história de Israel que a presença de Deus já não era mais percebida. Por exemplo, na época dos juízes, com Eli e Samuel, tem uma expressão que nós vemos nesse livro, uma expressão hebraica, que é Icabod. Parece uma expressão nordestina, né? Eita, bode, né? Não, não é não. É Icabod. Icabod significa foi-se a glória do Senhor. Icabod.
Naquela época, Eli era o que cuidava do tabernáculo, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram pessoas corruptas. Eram pessoas que se prostituíam com algumas mulheres da congregação, na tenda da congregação, e eles, ao invés de pegarem as ofertas do povo e entregarem a Deus, eles retinham para eles. Então eles estavam desviando aquela oferta que era para Deus, dos holocaustos, e também estavam cometendo imoralidade. E Eli, que era o responsável pelo culto, ele não disciplinava seus filhos. Deixou que o barco corresse. Até que aconteceu algo inesperado. Os filisteus chegaram no campo de batalha, e eles foram e venceram os judeus, os israelitas. Aí Ofni e Finéias fizeram uma coisa absurda, sem sentido, sem base bíblica, sem orientação de Deus. Eles pegaram a arca do concerto, levaram para o campo de batalha, porque eles acreditavam que a arca do concerto faria com que eles vencessem os filisteus. Então eles retiraram a arca do concerto do Santo dos Santos, colocaram os levitas para carregar os varais, aqueles varais que sustentavam a arca, foram carregando a arca, começaram a gritar, dizendo: agora nós vamos ganhar, Deus está conosco na batalha. E o que aconteceu? Quando eles foram enfrentar os filisteus se reuniram e disseram: nunca houve isso, nunca ouvimos falar disso, os deuses agora estão entrando na batalha. E eles chegaram e disseram: filisteus, agora que nós vamos ter que agir com coragem, porque os deuses entraram nessa guerra. E vamos nos portar varonilmente. E os filisteus mataram a 30.000 dos israelitas, venceram a batalha, mataram Ofni, mataram Finéias, pegaram a arca do concerto e levaram para a Filisteia. E aí, quando Eli, que já estava velho, ouviu a notícia que os seus 2 filhos haviam morrido, ele já estava muito idoso, ele caiu da cadeira que ele estava para trás, quebrou o pescoço e morreu. E uma das mulheres de Ofni e Finéias estava grávida. E ela teve um filho, e deu o nome do filho dela: Foi-se a glória do Senhor. Então, a glória do Senhor, que estava ali, agindo no tabernáculo, estava ali sendo festejada, celebrada por Moisés. Pouco tempo depois, no tempo dos juízes, no final do tempo dos juízes, acaba saindo do povo de Israel, saindo do tabernáculo. Depois vocês podem ver a história, a arca volta, né? Tem um episódio muito interessante, porque pegam a arca do concerto, os filisteus, e colocam aos pés de Dagon, que era o rei dos filisteus. E durante a noite, a estátua de Dagon cai. Aí eles arrumam a estátua de novo de Dagon, deixam a arca do concerto lá. Na noite, a arca, de novo, a estátua de Dagon tinha caído e ainda quebrado o pescoço. E houve uma peste muito grande na cidade em que a arca do concerto estava. Eles levaram a arca do concerto para 5 cidades filisteias, e as 5 cidades filisteias tiveram peste. De tal forma que eles chegaram, devolveram a arca, fizeram um sacrifício para o Deus, que era o Deus da arca, que eles não conheciam direito. Fizeram também alguns objetos, ratos de ouro e também tumores em forma de ouro. Colocaram ali 5 para representar cada cidade e mandaram para os judeus
num carro de boi, que acabaram depois recebendo essa arca e levaram para uma outra casa. Mas o que eu quero dizer é que a arca do concerto, que representava a glória de Deus, ela mostra que a glória foi embora. Isso aconteceu nos tempos de Eli. E também aconteceu nos tempos pré-exílicos, quando o povo abandonou a Deus e se tornou cativo dos babilônios, seguia outros deuses, outras imagens, e Ezequiel, que estava já no exílio, ele teve uma visão até que os ufólogos dizem que era disco voador, né? Mas a visão dele era de círculos, né? Que estavam ali, né, rodando, parecia, e aí os ufólogos dizem que eram discos voadores, mas não, era uma visão da glória de Deus. E Ezequiel vê claramente o trono de Deus saindo do povo de Israel. Ele que vê os querubins, vê imagens, ele percebe a glória de Deus se afastando do povo de Israel. Isso antes do exílio, isso no exílio babilônico, e aí, claro, o povo de Israel perdeu a batalha para os babilônios e foi cativo. Então o que a gente pode perceber? Deus não se deixa manipular, Ele é o Senhor. Não é no grito que a gente diz que a glória do Senhor está na igreja. Não é no grito que a gente diz que a glória do Senhor vai agir na vida da gente. Não é dando carteirada, não é mostrando diploma de batismo, não é mostrando diploma de apresentação da igreja, não é dizendo eu sou batista, da Convenção Batista Nacional, né, que é filiada à Aliança Batista Mundial, à União Batista Latino-Americana. Não é nada disso. A glória do Senhor na vida da igreja se mantém enquanto de fato a igreja for obediente à voz de Deus. Buscar ao Senhor. Né? A gente percebe como o nome de Deus é utilizado por políticos, é utilizado por intelectuais, entre aspas, nos discursos. E tem gente que sabe que o povo de Deus, né, gosta de ouvir palavras que possam servir para a sua fé, né, textos bíblicos que possam direcionar a sua fé. Então tem algumas pessoas que acham que podem manipular, pegar um texto bíblico, manipular o povo para ganhar dinheiro, para fazer fortuna, para comprar cabeça de gado, para montar impérios pessoais, para fazer uma série de coisas. Tem gente que acha que pode fazer isso com Deus, mas Deus não se deixa manipular. A glória de Deus vai embora. Deus deixa na mão essas pessoas. Deixou Israel e Israel foi derrotado pelos filisteus. Deixou Israel e os babilônicos entraram também na cidade de Jerusalém, destruíram Jerusalém e destruíram o templo. Nesses dois episódios aqui, na época dos juízes, a glória de Deus estava no tabernáculo. Tiraram a arca do concerto. Haviam sacerdotes que eram sacerdotes corruptos. O que aconteceu? Aconteceu que o tabernáculo foi destruído. O santuário em Siló foi destruído. Aí depois, quando foi erigido o templo, e o templo maravilhoso, né, e substituiu o tabernáculo, foi colocada ali a arca do concerto, né, na época dos babilônios, os babilônios entraram e destruíram o templo. Acabou com o templo. Porque Deus já não estava ali. Deus já não estava agindo naquele povo, e o templo era apenas um sinal qualquer que não dizia mais respeito à glória de Deus. Agora, é uma glória que vai embora e uma glória que volta. No período da monarquia unida, com a edificação do templo de Salomão, a glória de Deus havia voltado. E a semelhança de Moisés, o povo de Israel, nos dias de Salomão, contemplou a gloriosa presença do Senhor. Salomão fez um sacrifício enorme, centenas, milhares de animais foram sacrificados. A festa no templo foi maravilhosa. O povo estava todo compungido.
Salomão fez aquela oração maravilhosa, e ele mesmo disse aquele texto que nós repetimos até hoje: Senhor, se o teu povo, que se chama pelo seu nome, se desviar e andar por outros caminhos, mas se ele se arrepender dos seus pecados, né, e buscar a tua face, se arrepender dos seus caminhos, né, e a gente ouve nessa oração que é a resposta de Deus, né? Eu ouvirei do céu, né, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa oração respondida, né, de Salomão, Deus depois responde dessa forma. É uma oração que depois fala, o texto, depois que Deus fala com Salomão, a glória de Deus enche aquele lugar. A glória voltou. Porque o povo se arrependeu. O povo voltou a Deus. Salomão estava ali voltando a Deus. Então é maravilhoso a gente pensar nisso, porque dias de refrigério, de consolo e pacto renovado, que infelizmente, como já mencionamos, termina com a destruição do templo. Porque olha o que acontece agora, vamos trabalhar essa glória que vai e vem. No tabernáculo a glória vem com Moisés. Com Eli, a glória vai embora. Depois nós temos Salomão e a glória retorna no templo. Mas com os babilônios, depois que o povo se volta à idolatria, a glória de Deus vai embora com Ezequiel, no texto de Ezequiel. A glória vem e vai. E tudo isso condicionado à questão do relacionamento do povo de Deus com o seu Deus. Isso é um alerta para a gente, né? Porque como igreja do Senhor, como instituição, muitas igrejas perderam a sua glória. Muitas igrejas locais, hoje, em alguns locais do mundo, são boates, templos hoje são boates, teatros. Grande parte das igrejas no Reino Unido virou apenas associações sociais. As pessoas não vão lá mais para cultuar. Eu vi uma igreja, um templo, melhor dizendo, construído, que tinha uns 400 anos. Belíssimo o templo, maravilhoso. Uma espécie de monumento, patrimônio histórico de Londres. E ali, uma igreja, um templo enorme, apenas algumas cadeiras na frente, para que as pessoas, às vezes, tivessem uma celebração e um culto, e o restante, livros, uma cafeteria, um local para refugiados, um local para que as pessoas pudessem ser atendidas, né? Deixou de ser templo, passou a ser uma associação, porque deixou de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Pior ainda do que essas associações, que ainda ajudam pessoas, que é importante, é papel da igreja também ajudar as pessoas, mas pior do que isso, são templos sendo comprados por homens ricos, islâmicos, para serem transformados em mesquitas. Então, vários templos sendo transformados em mesquitas islâmicas. A glória foi embora. Uma igreja que antes era pujante, viva, onde as pessoas oravam, onde as pessoas buscavam a face de Deus, hoje ficou apenas às quatro paredes, com testemunho de uma época em que a glória de Deus estava lá, porque hoje a glória de Deus não está mais presente. E isso acontece com igrejas, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Porque se nós não trabalharmos essa geração de crianças, se essa geração de crianças que estão vindo às igrejas não forem ensinadas na palavra de Deus, não tiverem experiências com Deus com os seus pais, a próxima geração será mais fraca, ela não terá mais compromisso com a igreja, ela não terá compromisso com Deus, e a outra geração também aí não vai ser pior ainda,
porque de uma geração para outra isso pode acontecer, se nós hoje, como igreja do Senhor, não buscarmos a face de Deus. Por isso é importante entender que Deus, Ele não tem um compromisso com a instituição, com a placa, Ele tem um compromisso com pessoas que buscam a Ele em espírito e em verdade. Agora, uma boa notícia, né? A respeito de uma glória permanente. A glória de Deus se manifestou agora de maneira permanente em Cristo Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, se manifestou como unigênito do Pai. E o texto lá em João capítulo 1, vamos ler? Eu acho que faço questão. João capítulo 1, versículo, que é o versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus se manifestou em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne. A partir de Jesus e a sua igreja nos dias atuais, constituída de homens e mulheres redimidos no seu sangue, a glória de Deus se manifesta com a presença do Espírito Santo em nós. Então, olha, vamos entender de uma vez por todas. Deus, Ele instituiu o tabernáculo com Moisés, como uma prefiguração do que viria. Porque Deus não queria apenas um local, né, para habitar, porque Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. O tabernáculo foi justamente para que Deus pudesse manifestar a sua glória e as pessoas pudessem conhecê-lo. O mesmo aconteceu com o templo de Salomão, para que as pessoas pudessem conhecer a Deus, e tudo isso servisse de preparação para a igreja do Senhor Jesus, que também não é templo, que não é instituição, que não é apenas esse verniz, se é protestante, católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo isso, cristianismo aquilo. A igreja é constituída de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Isso é a igreja. Nós estamos aqui hoje, mas poderíamos estar debaixo de uma árvore. Se ali estiverem pessoas remidas e salvas pelo Espírito Santo, ali está a igreja do Senhor Jesus. E em outros lugares que tem templos suntuosos, bonitos, e várias pessoas ali participando, é possível que ali não esteja a igreja do Senhor Jesus, se não houver um compromisso com Deus, se não houver de fato, né, pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro. Então a glória hoje é permanente. Hoje quem manifesta a glória de Deus somos nós, a igreja do Senhor Jesus. A igreja verdadeira constituída de pessoas, não templos, não instituições, mas pessoas que se reúnem constantemente para louvar a Deus. Hoje existem igrejas batistas cheias de pessoas redimidas, salvas em Cristo Jesus, que se reúnem e de fato são igreja. Mas existem igrejas batistas de pessoas que não são crentes, de pessoas que apenas se reúnem ali por questões religiosas, que já deixou de ser igreja do Senhor Jesus. É importante que a gente tenha isso em mente. Por quê? Porque as coisas acontecem sorrateiramente. A gente, de uma geração para outra, de um pastor para outro, de um grupo para outro, vai deixando alguns valores da Bíblia, vai deixando de viver uma vida com Deus, uma vida santa, vai permitindo que contaminações do mundo adentrem, isso devagar, demorando um processo que vai demorando anos e anos e anos, e quando a gente vai se dar conta, essa igreja já não é mais uma igreja de Jesus Cristo. Alguns líderes, ao invés de fazerem seminários que se ensinem de fato a palavra de Deus, vão aprendendo valores
distorcidos, entram em seminários liberais, entram em seminários que não valorizam as escrituras sagradas, que valorizam apenas uma ideologia, implantam uma ideologia que seja de direita ou de esquerda, ou humana, filosófica, seja o que for, e começam a substituir a palavra de Deus por uma ideologia. E aí se deixa de seguir a Deus para seguir uma ideologia, porque sorrateiramente, né, vão se mudando os conceitos da palavra de Deus. É assim que uma igreja deixa de ter a glória do Senhor Jesus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós somos o povo de Deus na terra. Como luzeiros do Senhor, nós refletimos a glória de Jesus, iluminando esse mundo tenebroso. Que possamos cada vez mais valorizar e refletir o chamado maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida. Igreja é igreja. Igreja é o lugar em que a glória de Deus se manifesta, através de vidas transformadas, de vidas regeneradas. Não é através de religiosos, não é através de moralistas, não é através de gente que tem um discurso religioso e uma prática que não é uma prática cristã. Igreja é lugar de gente que manifesta a glória do Senhor Jesus. Vamos orar?